Boa noite. Nós vamos adorar ao Senhor, iniciar o culto de hoje, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos aí semana passada sem o culto e olha como faz falta, para mim, pelo menos. Então, a alegria da gente nós estarmos juntos aqui, né? Em adoração ao Senhor, com o coração renovado, com o coração agradecido, porque Deus tem cuidado de cada família da igreja. Temos aí o Carlos devidamente recuperado, né? Graças a Deus. E Deus tem sido misericordioso, né? Basta você olhar sua família, olhar os seus, né? Os idosos da igreja, os jovens da igreja, as atividades que fazemos. Em tudo Deus tem colocado a sua mão e tem nos protegido. Porque a diferença entre servir a Deus e servir uma religião é que, servindo a Deus, nós servimos alguém, uma pessoa, um ser pessoal, que tem atributos, que tem personalidade, que se comunica, né? Cultuar a Deus é a convicção da presença real de Jesus no culto, na adoração a Deus. Então, quando Jesus está presente, não há necessidade de subterfúgios, porque o ponto máximo do culto é a presença do Senhor entre nós, né? Então nós vamos iniciar esse culto agradecendo a Deus, orando ao Senhor. Eu vou pedir para a Bia, ela vai orar agora, vai agradecer a presença de Jesus aqui. Quando falamos com Jesus, estamos em contato direto com Deus que se fez carne, habitou entre nós, né? E que prometeu a sua presença no meio do seu povo para todo sempre, né? João, quando foi arrebatado até o céu, ele olhou o trono de Deus e ele disse que ele viu alguém assentado no trono. Não era uma energia, não era alguma coisa, sei lá, alguma força, mas era alguém, era uma pessoa, né? E é com essa pessoa, que é Deus, ser pessoal, que nós vamos então falar agora. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, Senhor, é um Deus de amor, Senhor Jesus. É um Deus que nos resgatou, Senhor, e que não desiste de nós, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar presente e abençoando, ó Deus, todas as igrejas que estão reunidas, ó Deus, hoje em Teu nome, ó Deus, que estão pregando o Teu Santo Evangelho, ó Deus. Que as pessoas possam estar se voltando a Ti em qualquer tempo, Senhor Jesus. E eu Te agradeço, Senhor, por estarmos aqui hoje reunidos, por termos a liberdade, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado com a gente, ó Deus, com todos aqui do Teu povo, Senhor, das nossas famílias, dos nossos idosos, Senhor Jesus, pela Tua presença nas horas difíceis nas nossas vidas, Senhor. Por isso eu Te louvo e Te agradeço. Em Teu nome, ó Deus, que eu orei. Amém, amém. Então bem, nós vamos cantar, o grupo de louvor escolheu alguns hinos, e nós vamos cantar então o hino número 7 do cantor cristão, ao Deus de amor e de imensa bondade, maravilhas divinas, né? Vamos louvar a Deus com este hino que é centenário, que é clássico e que fala da grandiosidade do Senhor nosso Deus. Seu grande amor
Esses tempos, a Marilda me mandou, acho que foi a Marilda, né? Me mandou as músicas de 1900, as mais tocadas e cantadas, de 1963, que é do ano que eu nasci. Eu fiquei vendo aquelas músicas, né? Muitas são lembradas até os dias de hoje, e daí eu fui ver, né, de 1938, né, aniversário, ou melhor, nascimento da minha mãe, daí tem as músicas de 1970, e assim, as músicas populares, elas marcam, né, determinadas épocas, e daí se vira a página, elas são esquecidas e novas vêm, e vêm novos hits, e os cantores tentam se reinventar para que consigam vender os seus discos, os seus CDs, para que assim a novidade venha para o ano, né? E a cada ano são lançadas músicas diferentes. Houve uma época que essa lógica ela não fazia parte da igreja. Por quê? Porque os jovens da igreja se reuniam, um pegava uma guitarra, outro pegava um contrabaixo, alguém ia para o teclado, e eles, vamos adorar a Deus? Vamos lá adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos exaltar a Deus. E eles se reuniam e cantavam e louvavam a Deus, e não estavam assim muito preocupados se era a mais nova música, o maior sucesso gospel da época, se estavam cantando, nem sei o nome dos gospels, Ludmilla, né? O que mais que tem? Tem diversos aí, né? Ludmilla Herber, é isso? Não, ninguém conhece. Já é antigo. Então, olha, as coisas vão passando, né? E, de repente, os músicos e as bandas se tornaram pop populares, superstars, e daqui a pouco o povo evangélico ia para os estádios para cantar. Eu vim aqui só para te ver, né? Para alguns grupos e tal. E daí alguns selos produtores musicais viram nas igrejas o potencial desses jovens evangélicos que gostavam de adorar a Deus, e daí chegaram, olha, você toca de graça na igreja, mas eu tenho um contrato para você e você vai ganhar dinheiro. E daí aqueles jovens ficaram, opa, que legal, é bom, né? Porque de repente eu vou começar a levar a música, o evangelho, a palavra para tudo quanto é lugar, e ainda vou ganhar dinheiro, né? Porque é uma profissão, afinal de contas. E de repente esse grupo foi cooptado das igrejas, e daí com o tempo muitos dos que eram considerados bons musicalmente passaram a não tocar de graça para Deus, né? Você quer uma coisa boa na sua igreja, vai atrair gente, vai atrair pessoas da comunidade, você tem que pagar, né? E os cachês começaram 10 mil, 20 mil, dependendo do cara 30 mil, né, para vir tocar. Alguns grupos 150 mil para vir a igreja adorar a Deus, servir a Deus e dar a graça da sua presença naquele ambiente. E para que as composições fossem atualizadas, né, músicas que estivessem assim no gosto popular, esses astros gospel contrataram grupos para fazer composições que pegassem, né? E normalmente essas composições criadas por uma equipe era pesquisado muito bem que tipo de música, né? Como que se poderia cativar a igreja e vender CDs, vender discos, e o comércio se estabeleceu no meio evangélico. A profecia de Pedro se cumpriu quando se dizia que faria um comércio de nós, né? E de repente tocar sem cobrar passou a ser coisa de otário, porque onde já se viu, vai num lugar e vai tocar e não vai cobrar. Eu nunca me esqueço o conselho que o Tales, que até algum tempo atrás, também já é velho, Tales, mais ou menos, né? Então ele deu para o filho dele, filho, você quer ser baterista, você vai ficar lá no fundo na banda, ninguém vai te ver. Mas se você for guitarrista e vocalista, você vai ficar na frente.
O que você quer? Ficar como baterista escondidinho ou quer vir na frente e aparecer? Então, daí isso pegou muito mal, daí ele pediu desculpas, né? Mas isso daí é um retrato do que virou o louvor dentro das igrejas. E quando a gente canta um hino centenário, muita gente pensa assim, poxa, mas essa música é de 1800 e não sei quanto, né? Já que nós pertencemos a uma denominação centenária, né? Só no Brasil, já faz mais de 100 anos, fora em outros países. E temos esses hinos clássicos, que muitas vezes são desprezados, rejeitados, muito embora a teologia desses hinos seja uma teologia, muitas vezes, já confirmada pelo tempo, porque um dos grandes problemas é que muitas vezes as músicas que surgem no nosso tempo, por exemplo, eu estava vendo uma música essa semana que encantou muita gente, e quando eu li a letra, eu pensei assim, essa letra é para Deus ou é para a namorada? Até acho que eu mandei para a Fernanda, para a Bia, né? Você lê a letra, o indivíduo está falando com Deus. Mas se você mandar para o namorado ou para a namorada, dá no mesmo, porque essa relação com Deus é mais ou menos uma relação que tem, e Freud explica isso, e Jung já nos seus livros disse que é muito notório a conotação sexual que muitos protestantes colocam na sua fé em relação a Deus, né? Isso é uma conotação erótica, a tal ponto que a música serve tanto para uma coisa quanto para outra coisa. Mas o nosso Deus, ele se sente adorado quando em espírito e em verdade, com o coração limpo, sem a intenção de lucros pessoais, a gente se coloca diante dele e o adora, falando coisas que são coerentes com a sua palavra, com as escrituras, né? Tudo isso surge quando muda-se a perspectiva teológica, né? Se eu perguntar para qualquer um aqui por que Jesus veio ao mundo, é capaz de todos responderem a mesma coisa. Jesus veio ao mundo por causa de mim e de você, por causa do homem, né? Mas quando perguntaram para Jesus por que ele veio ao mundo, ele deu outra resposta. Eu não quero que ninguém se escandalize. Jesus veio por causa de nós, por nossa causa, sem dúvida. Mas o motivo principal de Jesus ter vindo a este mundo não foi você. E não fui eu. Tá? Nós devemos agradecer a Deus porque ele nos salvou. Mas Jesus veio a este mundo, e ele mesmo explica isso. Ele diz assim, eu vim porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para obedecer. E durante toda a vida de Jesus, ele dizia, eu vim obedecer ao Pai. Teve um dado momento que ele falou ao Pai e disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, porém a tua vontade. E ele foi até o final, porque a obediência dele, a certeza que ele queria ter sempre na vida dele, era que ele estava obedecendo ao Pai. Porque o centro da igreja é Deus. O centro do propósito de Jesus na terra não é você. É Deus, obedecer a Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que mandou o seu Filho a este mundo para morrer por nós, pecadores. E quando Jesus veio, ele veio num ato de submissão, ele veio num ato de obediência, embora ele se colocou, porque ele poderia dizer não, voluntariamente, debaixo do propósito do Pai.
Então, tem uma coisa que marca quem é crente de verdade, é obediência a Deus, submissão a Deus, desejo de fazer a vontade de Deus. E se você é discípulo de Jesus, você não se preocupa com outra coisa, a não ser obedecer a Deus. Porque a obediência a Deus é o centro do Evangelho. Jesus, ele nos deu uma ordem de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vamos por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura num ato de obediência a Ele, a Deus, ao Senhor. Eu não quero dizer que nós não sejamos assim importantes, tá? Porém, a Bíblia nos diz o seguinte, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como pecadores, nós não tínhamos nenhum tipo de merecimento. Não existe merecimento. Foi um ato de amor. Não é porque você é bom. Hoje em dia é muito bonito pregar, né? Oh, Jesus veio só por tua causa. Ele veio porque ele te ama. É verdade, mas é meia verdade. Porque antes disso, ele veio porque aprove ao Senhor no seu coração obedecer ao Pai em tudo. Em tudo. Então, quando a gente não entende isso, a gente faz um louvor na frente para agradar os homens, a gente prega para agradar os homens, a gente pega e faz ações sociais para agradar aos homens. Não. A gente deve adorar a Deus. Já está implícito que é para agradar a Deus. Né? Quando fazemos as ações sociais, nós vamos em obediência ao nosso Deus. Porque amamos o próximo. Mas a obediência a Deus, quando nós fazemos qualquer coisa no reino de Deus, é no ato de submissão, de humildade, de obediência, porque ao Senhor deve redundar toda a honra e toda a glória para todo o sempre. Adorar a Deus. É esse o objetivo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida sempre. Vamos cantar o 368 do Cantor Cristão. Também é um cântico bastante antigo, que fala da graça, da bondade, daquele a quem temos que prestar contas. Salvador bendito. Yeah.
Esses tempos nós falamos sobre o que seria colocar o homem no centro, né? O antropocentrismo, o homem no centro de tudo, né? E a consequência disso é que o culto acaba sendo para o homem, as músicas acabam sendo para o homem, a mensagem acaba sendo para exaltar o homem, né? E nós falando sobre isso, lembramos da teologia da prosperidade e de alguns pregadores, né, que introduziram no Brasil, há cerca de 50 anos atrás, as mensagens da teologia da prosperidade. Porém, faltou comentar que essa mensagem da prosperidade, né, que o homem merece, e que o homem é o centro, é uma mensagem antropocêntrica, ela não foi inventada recentemente, tá? Ela apenas chegou num momento e num ambiente que ela conseguiu se proliferar, né, colocando o homem no centro do culto. Mas ela é uma mensagem mais antiga. Alguém se lembra onde que começou essa mensagem da teologia da prosperidade? Alguém sabe? Sabe? Começou quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo, né? E o primeiro pregador da teologia da prosperidade foi o diabo. Então todas as colunas, vamos dizer assim, os pilares dessa teologia que é pregada aí aos quatro cantos hoje em dia, em quase tudo quanto é lugar, e tem influenciado as mais diferentes denominações, o autor e o primeiro a pregar sobre isso foi o diabo, quando ele tentou fazer com que Jesus pecasse, né? Então, a primeira coisa que ele fez, o Satanás, pregando essa teologia da prosperidade, é dizer para Jesus, que estava com fome devido ao jejum, né, que ele tinha passado naquele período, falou assim, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então aqui a gente já vê um dos primeiros postulados da teologia da prosperidade. A primeira é a questão de você é filho de Deus, então você merece. Se você realmente é filho de Deus, você vai conseguir. Ah, mas se você é filho de Deus, você é filho do rei. E o rei é dono de tudo. Então o diabo já falou para Jesus, se tu és o filho de Deus, ordena. Daí tem aqui a segunda, que é ordenar a bênção, né? Isto é, ordena a bênção que essas pedras se transformarão, o quê? Em pães, para saciar as suas necessidades legítimas. Porque fome é uma necessidade legítima. Então nós temos três coisas aqui que, se você ligar a TV, você vai ver eles pregando sobre isso o tempo todo, né? Se você é o Filho de Deus, você tem direito. Se você é filho de Deus, você tem autoridade. E se você é filho de Deus, você não precisa passar necessidade. Então, se você é o Filho de Deus, ordena a bênção. E ordena que essas pedras se transformem em pães. Então, foi a primeira tentação de Jesus, e o primeiro pregador da teologia da prosperidade foi justamente o diabo tentando Jesus, né? Qual foi a segunda tentação? Levou até o alto do templo, né? E disse assim, atira-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, que não tropeces em nenhuma pedra. Pula, salta pela fé, porque está escrito. Se está na palavra, vai acontecer. Então, o diabo usou a Bíblia, usou o Salmo. Que Salmo que é esse mesmo? O Salmo 91, né, que todo mundo gosta, né? Até você entra em qualquer lugar, em qualquer boteco, está aberto no Salmo 91. Então, o diabo usou o Salmo 91 e disse para Jesus, olha, não fique com medo, pule, porque você vai pular baseado na Bíblia, que está escrito. Né? Está escrito o quê?
Aos anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Olha bem, o diabo foi o primeiro, né, a pregar isso, lá para Jesus. E hoje em dia também se fala isso, ó, se você tem fé, seja ousado. Se você tem fé, pule. Se você tem fé, compre aquela Ferrari, porque está escrito que nenhum bem te faltará, porque está escrito que o Senhor vai ouvir as suas orações. Vai lá e tome aquela atitude que vai arrebentar com você, que vai arrebentar com a tua família, que vai arrebentar, que é contrassenso, que é contra a lógica, que é contra o entendimento. Pule, salte. E a gente vê muita gente falindo, muita gente abrindo empresa, muita gente tomando decisões mirabolantes sem uma base firme, o que é contrário ao que Jesus ensinou, né? O que Jesus ensinou? Se você vai para a guerra, primeiro vai lá ver o exército inimigo para ver se você tem capacidade de vencer. Se você não tiver capacidade de vencer, então vai lá e oferece entre em acordo, né? Para que você não entre numa batalha para perder. E se você vai construir uma casa, o que Jesus disse? Faça o cálculo para ver se você tem dinheiro para terminar a casa, para que as pessoas não fiquem zombando da tua cara e dizendo, este indivíduo começou e não conseguiu terminar. Só que a teologia da prosperidade diz o quê? Semelhante ao diabo, diz assim, pule, salte. E daí o que acontece? Muita gente põe a culpa em Deus, muita gente perde a fé, muita gente desigrejada por esse mundo afora, porque acreditaram numa mentira. E Jesus, o que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim, o diabo falou assim, salta, né? Pula, porque está escrito, ele usa o Salmo 91. E Jesus, o que respondeu? Jesus respondeu assim, mas também está escrito. Se tem uma palavrinha, uma frase, uma expressão bíblica que o diabo repete desde a época de Jesus, está escrito. Que o diabo ele usa a Bíblia para tentar destruir, para tentar enganar. E Jesus respondeu como? Também está escrito. E Jesus fala que não se deve tentar a Deus. Para Jesus, tentar a Deus, o que é? É você se atirar e achar que Deus vai te segurar lá com os anjos. É você tomar decisões erradas, fazer besteira, e depois dizer, Deus me desamparou. E não te desamparou. É que antes de você pular, Ele te deu inteligência, sabedoria e capacidade para fazer contas. Para saber se você tem ou não tem condições. Porque uma coisa é você ter fé. E a outra coisa é você ser irresponsável. Quando você é irresponsável, você abre uma empresa sem ter condições, sem ter dinheiro, sem ter recurso, e você contrata gente que você não pode pagar, e você compra coisas que você não tem condições de pagar, e daí você se quebra, e daí você quebra você mesmo, você quebra os seus funcionários, e você quebra as empresas que você comprou coisas e não conseguiu pagar. E daí você vai dizer, Deus me desamparou? Não. Você seguiu uma teologia equivocada. E a terceira tentação do diabo para Jesus mostrou todos os reinos do mundo, né? E a glória desses reinos, e disse, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Sabe, é muito comum o sonho de ser reconhecido, de ser popular, de ter a glória do mundo, o reconhecimento do mundo. Mas se o preço disso é você negociar a sua relação com Deus, é você negociar a sua fé,
É você negociar a verdade do Evangelho. Daí não adianta. A Bíblia diz que o Senhor, depois que o diabo foi embora, né, porque havia feito aquela tentação, né, terrível, o Senhor foi servido pelos anjos de Deus. Vale a pena obedecer, vale a pena ser humilde, e vale a pena viver nesse mundo com o propósito, mesmo o propósito que Jesus tinha, que era obedecer ao Pai em todas as coisas, mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse complicado, mas obedecer ao Senhor em qualquer circunstância. Por isso que adorar a Deus é um ato de entrega, de submissão, de obediência, de reconhecimento da grandiosidade de Deus. É saber que é você servindo a Deus e não o contrário. E quando Deus ouve as nossas orações, quando Deus nos abençoa, é um ato pura e exclusivamente um ato da sua graça, da sua bondade, do seu amor, que lhe é inerente. Então, nosso coração deve se colocar assim, diante do Senhor. Vamos cantar mais uma canção. Hoje nós estamos com o cantor cristão, né? E nós vamos cantar o hino número 152. Ouve-nos, pastor divino. Nós que neste bom lugar, o teu rebanho congregado, desejamos o quê? Desejamos te adorar, te exaltar, te engrandecer. Vamos cantar.
E um desejo assim no nosso coração muito grande de irmos aos adolescentes, às crianças, aqueles que não foram alcançados, né, que estão às vezes em lugares tão pobres, tão humildes, e como já fizemos, né, tantas vezes aí no passado, acho que a nossa história está muito amarrada a isso, né, a irmos nas comunidades mais carentes, a ensinarmos a Bíblia, ensinarmos também a tocar instrumentos, a contarmos as histórias, a tentarmos ajudar as famílias. Isso está no nosso coração, sempre falamos sobre isso. E hoje eu quero fazer um desafio a todos aqui, todos, porque se abriu assim sabe quando o profeta viu uma mãozinha bem pequena, assim do tamanho da mão de um homem, um punho, e daí ele disse, olha, corre que vai chover muito. Bastou ver aquela nuvenzinha, né? E eu estou vendo uma nuvenzinha, e por isso que eu estou falando isso. Os irmãos orarem para que Deus abra as portas e nós consigamos um lugar, um espaço mais adequado do que este, e próximo de uma comunidade que precisa muito. Nós já temos uma equipe, né, muito bem treinada, muito bem preparada para a gente levar esporte, para a gente levar música, para a gente levar a palavra de Deus através de um projeto para crianças, para a gente trabalhar com famílias. Então, o que eu quero pedir aos irmãos hoje é que cada um esteja orando. Ore, diga assim, Senhor, se é a tua vontade, porque, como falamos o culto todo hoje, a vontade de Deus deve prevalecer, né? E se é a tua vontade de fato, que as portas se abrem, que os caminhos se confirmem, e que o melhor lugar seja estabelecido, e que o teu povo tenha aquela vontade, aquele desejo, e, ao meu ver, não falta isso, a vontade de trabalhar, né? Porque nós temos aqui uma igreja, um povo que ama profundamente os perdidos e tem o desejo ardente de ajudar, de levantar, de dar oportunidades e uma perspectiva melhor de vida, né, para as pessoas. Então, eu queria ver aqui, levante uma de suas mãos, quem vai orar por esse propósito? Alguém vai orar? Opa. Ah, então, olha, a coisa está muito bem encaminhada, né? Que nós temos um Deus Todo-Poderoso que ouve as orações. Amém? Vocês podem descer e nós vamos abrir a nossa Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Ah, apareceu ali, né? Capítulo 36, aqui eu estou meio míope. A semana retrasada, nós falamos de um isolamento que houve, isto é, de um estado de sítio em Jerusalém. E no final, né, nós estudamos o livro de Lamentações de Jeremias, o povo acabou sendo levado para o cativeiro. Esse aqui é um outro estado de sítio, outro isolamento que houve em relação a Jerusalém, mas dessa vez foi um que não deu certo para os inimigos, né? Porque algumas coisas aconteceram. Então nós hoje vamos falar sobre esse lockdown que não deu certo, que deu errado. Então é a história de um rei. Ah, deixa eu explicar para os irmãos. Eu tenho usado bastante versículo bíblico, porque como a gente não tem tido escola bíblica dominical, né?
E então é uma oportunidade da gente ter contato com diversos textos, ler a Bíblia juntos, né? Extrair da Bíblia e aprender as histórias bíblicas, né? Juntos. Então, a contextualização desse fato é o seguinte: o rei Senaqueribe, ele foi rei da Assíria. Qual que é a capital da Síria? A gente já estudou isso, né? A capital da Síria é Nínive, né? Capital da Assíria. Nínive, que era uma grande cidade, né? A gente ainda vai estudar o profeta Jonas quando ele foi para Nínive, mas hoje não é o caso. Nós vamos ver esse grande rei. E era um rei poderoso. E a cidade, ou melhor, o povo da Síria, os reis da Síria eram muito orgulhosos, arrogantes. E eles gostavam de anotar tudo. Então, os documentos encontrados pelos arqueólogos comprovam essa história. E tem lá um escrito dessa época que diz assim: e eu tranquei o rei Ezequias como um pássaro na gaiola, né? Ele não conta o resto que aconteceu, mas eles se orgulhavam, né, de terem trancado a cidade de Jerusalém com os seus exércitos. E para nós entendermos um pouquinho mais, havia dois reinos, a gente já estudou sobre isso, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, que era Israel, eles já tinham sido levados cativos, e tinha ficado lá na região o reino do sul, que era Judá, né? E Senaqueribe era aquele rei que tinha um grande exército, eles estavam conquistando tudo que havia na região. E quando olhavam para Judá, e em especial para Jerusalém, era uma coisa encadenada, né? Era assim, tanto quanto os soldados chegaram lá na região e viram, eles pensaram: mas é contra isso que nós vamos lutar? É contra esse povinho fraco. Outra coisa sobre Senaqueribe e o exército de Senaqueribe é que eles eram cruéis. Quando eles conquistavam um povo, eles os transformavam em tributários, né? Ou você paga um imposto muito alto, muito pesado, eram praticamente escravizados, ou eram levados literalmente como escravos. Mas nas suas comemorações de vitória na guerra, eles jogavam piche, né, naqueles soldados e se divertiam colocando fogo, né, para ver eles gritando, e daí eles se divertiam com isso. Ou eles decepavam pedaços, assim, o braço ou a perna dos seus inimigos. E uma das coisas que eles mais gostavam de fazer era empalar. Eles enfiavam estacas nos soldados e deixavam lá no deserto, colocados no deserto, enfiados nessas estacas para morrerem com o sol e com os bichos que iam comendo os soldados vivos. Então era um povo extremamente cruel, a tal ponto que quando os exércitos de Senaqueribe chegavam em determinadas regiões, os povos tremiam, porque sabiam que além de ser derrotados, ainda haveria um sofrimento muito grande que seria imposto sobre eles, né? E era esse exército e era esse povo que estava chegando agora no pequeno reino de Judá. Quando o rei Ezequiel soube disso, a primeira coisa, ele estancou as fontes do lado de fora de Jerusalém, porque Jerusalém era irrigada, né, por essas fontes, e eles se trancaram dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade murada, e havia aquela expectativa da chegada daquele exército naquele lugar. Essa é uma história tão interessante que está escrita em 3 livros na Bíblia, essa história. Está escrito no livro do profeta Isaías, está escrito no livro dos Reis e está escrito no livro de Crônicas. A mesma história, algumas coisas, perspectivas e algumas informações diferentes. E nós vamos ver o que aconteceu e por quê. Eu estou dando, como é que fala quando a gente conta o fim da história? Spoiler, né?
por que que não deu certo para os inimigos, tá? Então vamos ler, o texto diz assim: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então o que aconteceu? Chegou o exército, cercou Jerusalém, e daí o rei, ele mandou 3 homens lá para negociar, para conversar, né? E vamos ver o que aconteceu. Motivos porque esse lockdown não deu certo para os inimigos. Primeiro motivo foi a arrogância contra o Deus de Israel. Irmãos, isso é ponto pacífico. Quando os inimigos chegam e estabelecem um desprezo e uma arrogância contra alguém que é servo de Deus, que ama a Deus, que tem um relacionamento com Deus, e o inimigo pega e foca justamente na sua fé, no seu Deus, para desprezá-lo. Olha só o que aconteceu. E Rabsaque, que era o emissário de Senaqueribe, lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em quem esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e o furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aqueles cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo lhe disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então, Rabsaque, ele disse assim: no que você está confiando? Se é no Egito, o Egito é uma cana quebrada. Se você se apoiar no Egito, você só vai se machucar. Mas pior ainda, se você confia em Deus, você mesmo, rei, foi quem mandou tirar todos os altares e construiu apenas um altar ao seu Deus. E agora você quer que esse Deus de um só altar, ele te defenda? Esse foi o primeiro grande erro de Senaqueribe. Ele veio contra o povo de Deus, só que ele veio falando mal de Deus e que nesse Deus não se podia confiar. Sabe, quando você mexe com Deus, a palavra de Deus diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Deus é fogo consumidor. E esse rei Senaqueribe, ele disse: mesmo que você confie no exército do Egito, não vai te ajudar. Mas se é em Deus,
a sua confiança é vã. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Pessoas desprezando a nossa confiança em Deus, o nosso amor a Deus, a nossa relação com Deus, o motivo de nós orarmos, o motivo de nós buscarmos ao Senhor. E as pessoas meneiam a cabeça e dizem, poxa, está confiando em Deus, deveria era se apoiar em outra coisa. Mas quando fazem isso, eles estão afrontando o Deus no qual nós confiamos e conhecemos. E esse foi o primeiro grande erro de Senaqueribe. Segundo, foi o desprezo para com o povo de Deus e a sua fé. Sabe, quando nós somos realmente povo de Deus e alguém nos despreza, é o equivalente a alguém afrontar a sua filha, Bia. Já pensou se alguém chegasse e fizesse alguma afronta à sua filha, a seu filho? Como que você se sentiria? Era o desejo de proteger. Quando alguém vai contra os meus filhos, eu quero protegê-los, eu quero ampará-los. Quando os meus filhos estão sendo injustiçados, eu quero fazer alguma coisa para ajudá-los. E aqui, quando há um desprezo pela igreja do Senhor, quando há um desprezo pela casa do Senhor, a pessoa que despreza está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Está mexendo com o Filho de Deus. E aquele exército que chegou nas cercanias de Jerusalém, continua a história dizendo assim, então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabzaqué. Rabzaqué é o emissário de Senaqueribe, né? Eles pediram isso, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Entendam isso, o povo de Deus estava sobre o muro, né? Os exércitos do lado de fora, os emissários do rei ali, e daí o emissário de Senaqueribe ali, eles estavam conversando. Daí aqueles 3 emissários do rei Ezequias, ele falou assim, converse conosco em siríaco, mas não em hebraico, porque o povo está ouvindo. Ele queria proteger o povo, né? Daquelas palavras que estavam sendo ditas contra o Deus de Israel. E daí Rabzaqué fez o quê? Rabzaqué, porém, disse, porventura mandou-me o meu Senhor, ao teu Senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados no muro, para que comam convosco o seu esterco, e bebam a sua urina. E diz, olha, vocês... Falou na língua deles, para que eles entendessem bem. Vocês estão aí resistindo a esse exército, e o final de vocês é comer esterco, comer fezes e beber urina, se vocês continuarem assim. Rabzaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias. Ezequias é o rei de Judá, né? Porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, saí a mim, e cada um coma da sua vide e da sua figueira, cada um beba da sua água, da água da sua cisterna. Isto é, ele falou ao povo, olha, vocês vão acabar comendo fezes, comendo urina, porque vocês estão obedecendo ao rei, confiando que Deus, o Senhor, vos livrará. Mas se vocês saírem daí e se renderem, cada um vai ter a sua vinha, cada um vai ter a sua figueira, cada um vai ter a água da sua própria cisterna. E diz, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Olha a promessa do inimigo, né?
Eu vou te dar terras, eu vou te dar propriedades. Enquanto a gente não vem buscar vocês, vocês vão estar aí livres nas suas vinhas, nas suas casas, passando bem. Depois a gente vai levar vocês para uma terra que manda leite e mel, uma terra prometida. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um na sua terra das mãos do rei da Síria. O argumento dele foi o seguinte, foi esse aqui, ó. Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Foram derrotados, né? Por Senaqueribe. Onde estão os deuses de Sevarvaim? Foram derrotados por Senaqueribe. Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? O argumento era: se todas as nações aqui em volta foram derrotadas com os seus deuses, por que vocês acreditam que vocês conseguirão vencer? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei dizendo: não lhes respondereis. Sabe, com o inimigo a gente não tem que negociar, com o inimigo a gente não tem que dialogar, né? Diante da tentação, né, que nem foi essa, né? Vou dar vinhas, vou dar campos, vou dar propriedades, vou dar água para vocês, então abram as portas e venham, se entreguem, se rendam. Mas o rei tinha dito assim, o rei Ezequias: não respondam nada. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, aqueles 3 emissários, vieram ao rei Ezequias com as vestes rasgadas. Se rasgava as vestes por indignação, por tristeza, por dor. E lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque. Chegaram ao rei e falaram: rei, é assim que está acontecendo. O povo ficou em silêncio, a proposta foi essa. Eles ridicularizaram o nosso Deus, eles falaram que todos os outros deuses e nações foram derrotados e que não seria o nosso que iria prevalecer. Então, nós temos aqui o terceiro motivo pelo qual aquele lockdown não deu certo para os inimigos. Eles afrontaram homens que dependiam de Deus e que sabiam do poder da oração. Sabe, uma coisa é você mexer com quem não tem relação com Deus. Mas quando você mexe, quando o inimigo mexe com alguém que conhece a Deus, com alguém que depende de Deus, com alguém que confia em Deus, com alguém que sabe orar, que sabe se humilhar diante de Deus, que sabe reconhecer a grandiosidade de Deus, daí a coisa é diferente. Porque diz assim, ó: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e, o que ele fez? Entrou na casa do Senhor. Sabe, quando a gente está nesses apuros, nós estamos sendo afrontados, nós estamos diante de situações que nos desafiam, nós estamos diante de inimigos que querem nos destruir. Olha aqui o exemplo de Ezequias, casa de Deus. Tem gente que não valoriza a casa de Deus, tem gente que não valoriza o culto ao Senhor, tem gente que não valoriza estar vivendo na presença de Deus. O rei, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi a casa de Deus, e ele entrou lá, e diz a palavra: então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha o rei, o que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor, e aqueles mesmos emissários que ele tinha mandado lá, para ver o que o exército inimigo tinha a dizer, ele pega e diz: agora vocês vão até o homem de Deus, até o profeta Isaías. Era um rei que sabia orar, que mandou chamar um homem de Deus que também sabia orar.
E aí está a diferença, sabe? É interessante que quando a gente está em apuro, são duas coisas que a gente faz, né? A gente quer ir na igreja e o que mais? Quer conversar com o pastor, né? E daí naquele momento, a gente pensa, eu vou pedir para nós juntos buscarmos a Deus, para ouvirmos a vontade de Deus e sabermos qual é o propósito de Deus. Eles foram até Isaías e disseram assim, disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo remanescente que ficou. E os servos de Ezequias foram ter com Isaías. Sabe, isso é muito importante. Eu tenho o costume de orar assim, sabe? Sabe quando alguém fala mal de mim, é muito comum falar mal de pastor, né? Quem aqui já falou mal de pastor? Não precisa levantar a mão, não. É muito comum. Mas quando alguém fala mal de mim, sabe o que eu faço? É interessante o jeito de orar. É mais ou menos assim. Eu digo assim, Senhor, o Senhor está ouvindo? O Senhor está ouvindo? Será que Ele está ouvindo? Hã? Senhor, o Senhor está ouvindo o que estão falando? Foi basicamente o que o rei disse. Ó, vai lá e diga para Isaías. O que Deus tem a dizer sobre isso? Ele está ouvindo essas palavras que falaram contra ele. E olha, isso é uma coisa interessante. É quando você coloca Deus na história. Porque às vezes você mesmo quer resolver, né, na força do homem. Mas daí você pega e diz, chega assim, Senhor, o Senhor está vendo o que estão fazendo contra nós? Nós. Quem que é nós? Eu, mais o Senhor. Entende? Isto é, a batalha já não é sua. E de repente você tem alguém que tem capacidade de vencer aquela batalha. E eles afrontaram, então, por isso não deu certo, eles afrontaram homens que criam na palavra do Senhor, mesmo contra todas as probabilidades. Isto é, não havia a menor possibilidade deles vencerem essa guerra. Não havia a menor possibilidade. A nação que vinha contra eles eram homens experimentados na guerra, violentos, que eram uma potência mundial daquela época, vindo contra praticamente um vilarejo. Não havia a menor possibilidade deles vencer. Só que aqueles homens, Isaías e Ezequias, eles eram homens que criam no que Deus falasse. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Essa é a mensagem de Deus através de Isaías. Não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E faloei cair morto a espada na sua terra. É Deus falando aqui. Não temas. Porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor. É interessante esse método de Deus, que ele se repete na Bíblia, né? Às vezes tem aquele exército enorme lá, e daí Deus faz o exército ouvir um barulho de um exército muito maior, e daí aquele exército que está lá morre de medo e sai correndo, mas, na verdade, não havia outro, né? É quase que uma ação na mente e no coração do outro exército. Hoje em dia estão querendo fazer guerra desse jeito, né? Que é a indução através de mecanismos que afetam a mente do
do exército inimigo. Mas não vou falar sobre isso. Mas esse método é um método antigo. Outra coisa que aconteceu aqui, voltou, pois, Rabzaquer, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ele ouviu ele dizer que Ticara, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo... Bom, aqui é importante, irmãos, que Deus moveu as circunstâncias lá em relação ao rei Senaqueribe, mas o rei Senaqueribe pegou e resolveu mandar agora uma carta direcionada ao rei de Judá. Olha só o que diz essa carta. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livrariam, ou as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Agora veio uma carta, veio um ofício. Sabe o que Ezequias fez com essa carta? É o mesmo que nós devemos fazer. Ezequias apresentou ao Senhor minuciosamente a sua causa. Diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Coisa maravilhosa para a gente aprender. Ele pegou aquelas cartas afrontosas, o que ele fez? Ele entrou na presença de Deus, colocou diante do Senhor as cartas, leu as cartas perante o Senhor. Será que o Senhor não sabia o conteúdo? Sabia, mas naquele momento você está dividindo, você está compartilhando, você está falando com o Senhor, você está tendo intimidade, você está demonstrando confiança. É o mesmo princípio de você dividir com o Senhor. Senhor, escuta o que eles estão dizendo. Senhor, veja o que eles estão fazendo. Senhor, eu vou ler como eles estão te afrontando. É expor diante do grande Senhor, Todo-Poderoso, e dizer: olha, Senhor, eles realmente conquistaram todos os povos aqui em volta e queimaram os deuses desses povos, porque esses deuses dos povos não são deuses. Veja agora. E aconteceu o seguinte: o Senhor assumiu para si aquele problema e disse: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, isso é o decreto de Deus, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha nenhuma.
tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, livrá-la-ei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Deus falou, ó, eles não vão sequer atirar uma flecha. E eles vão voltar pelo mesmo caminho que vieram os demais. E sabe, Deus fala que é por amor de quem mesmo? Por amor dele mesmo. Por amor da sua palavra. Por amor de mim e por amor a quem? Ao meu servo Davi. Sabe quem que era esse rei? Ezequias. Uma vez Deus falou assim para Davi. Davi, isso muito tempo antes, né, evidentemente. Davi foi o segundo rei, né, um rei segundo o coração de Deus. E da descendência de Davi nasceu quem? Hã? Jesus! Se fizer a linha genealógica, Jesus é filho de Davi. E aqui nessa época tinha um descendente de Davi, que era rei, porque Deus tinha falado para Davi, nunca faltará rei da sua descendência, Davi. E estava esse aí. Porque Deus, quando faz uma promessa, ele cumpre. Se você olhar a genealogia de Jesus, adivinha quem que vai estar lá? O rei. Esse rei, Ezequias. Daí, ó, por amor a mim e por amor ao meu servo Davi, para cumprir a minha palavra, a promessa. E o tempo se estende, então eu vou resumir o que aconteceu. Quando a gente lê nos outros, né, lá em Crônicas, em Reis, em Isaías, que essa história está nesses 3 livros, a palavra de Deus diz que Deus mandou quantos exércitos contra aquele exército de Senaqueribe? Quantos exércitos celestiais? Não. Deus mandou um anjo. Deus mandou um. E de forma sobrenatural, aquele exército foi destruído. Diz a palavra de Deus, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios e 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. A palavra de Deus se cumpriu, Senaqueribe foi morto pelo próprio filho na presença do seu Deus. Mas Deus usou um anjo e exterminou o exército inimigo. E aquele exército não entrou na cidade. E aquele exército não atirou sequer uma flecha. Por causa do decreto de Deus. E porque nós temos um Deus que é todo poderoso e que pode solucionar qualquer problema. Ele é o Deus dos impossíveis. E a ação de Ezequias, qual foi? Ezequias confiou. Ezequias entrou na casa de Deus. Ezequias se associou ao profeta Isaías em oração. Ezequias se humilhou diante do Senhor, leu as cartas diante do Senhor
e disse, veja o que está acontecendo, Senhor. E Deus disse, deixa comigo. Está tudo resolvido. Talvez estejamos enfrentando uma situação assim, né? Um inimigo ferrenho cercando a nossa casa, cercando a casa dos nossos filhos, cercando-nos de perigos terríveis e humanamente parece que não há solução. E Deus, com essa palavra, nos convida a nos humilharmos perante Ele e falarmos francamente, Senhor, olha só. É contra o Senhor que eles estão pelejando. E eu sou teu servo. Eu sou teu filho. Atende a minha causa. Porque Deus não precisa de um grande exército, ele basta dizer, vai lá e resolve. Um anjo. Porque ele tem todo o poder sobre todas as nações da terra, sobre todos os criminosos da terra. A gente está enfrentando no Brasil, né? Tem um carinha lá, escondido, não sei se já prenderam, um bandido, e 500 soldados, né? Que já estão há 12 dias atrás dele. Mas tem alguém que sabe exatamente onde está o tal do Lázaro. E Deus pode dizer, se eles não conseguem resolver, eu vou mandar meu anjo. Tudo se resolve confiando no Senhor, nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque temos este grande privilégio de sermos servos do Senhor, de sermos pessoas que confiam no Senhor, que têm a vida entregue nas tuas mãos. Por isso abrimos o nosso coração diante do Senhor agora. E em especial queremos agradecer porque o Senhor já tem cuidado de cada um de nós. Mas peço também a Deus por aqueles que estão com dificuldades, porque sabemos que não há nada difícil para o Senhor. Não existem impossibilidades para o Senhor. Pedimos que o Senhor haja nessa circunstância, nesse problema, nessa batalha, nessa luta, que, porventura, alguém esteja enfrentando neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar, então, o grupo de louvor que vem à frente. E nós vamos cantar um hino. Então nós vamos ouvir essa música. Posso procurar. O Israel está sugerindo uma canção, né? E nós vamos, então, procurá-la. E ele estará cantando essa canção. Enquanto ouvimos essa canção, eu convido aqueles irmãos que vieram preparados para o momento de consagração, de dízimos, e ofertas, e através dos seus dízimos e ofertas estarão adorando e cultuando o Senhor, nosso Deus. Ouve, Senhor, as palavras de afrontar. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti
saibam que só o Senhor é Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi, filho meu, a oração que fizestes a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: não corre perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol em seu nariz e um freio na sua boca. E farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol em seu nariz e um freio na sua boca. E farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. E nós temos uma missão. Qual que é a missão mesmo? A missão é orar em função desse propósito que temos, que vai ser uma tremenda de uma bênção para a igreja e para esse ministério, né? Alcançando novos lugares e novas pessoas, um novo campo, para a graça, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar, porque vimos a oração e os resultados da oração. Então, o irmão está dizendo para pedir que você se inscreva, você que está ouvindo, que você dê o joinha e que você compartilhe este culto, esta mensagem com pessoas que você queira abençoar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que foram colocados diante do Senhor. Pedimos que as tuas ricas bênçãos estejam recaindo, Senhor, caindo sobre cada vida, cada família, sobre o teu povo, ó Deus, conforme, Senhor, as tuas promessas. Também, ó Deus, estamos diante dessa semana que se inicia e pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos netos, cuidando, Senhor, das nossas famílias, cuidando, ó Deus, de cada irmão, Senhor, da tua igreja, dos familiares, ó Deus, que os teus exércitos celestiais estejam sendo enviados, ó Deus, conforme a tua palavra, para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Pedimos, ó Deus, saúde, proteção, Senhor, diante dessa pandemia, proteção esta que já temos visto, que o Senhor já nos tem dado, mas nós reiteramos diante do Senhor e pedimos o cuidado do Senhor sobre cada um de nós, cada um dos nossos filhos, para cada lar, cada casa representada aqui, ó Deus, cada família oriunda, Senhor, envolvida, que está, Senhor, ligada a este corpo, nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.